Gente, nessa parte da revisão, a gente vai rever a aula 37, alguns pontos mais importantes, né, sobre a introdução histórica à gravitação, as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que existiu uma observação do céu ao longo de toda a história da humanidade. Desde sempre tentavam observar o céu e identificar como isso poderia ser útil em algum aspecto para as pessoas, para as comunidades e assim vai. Mas essa evolução chegou a um ponto de se organizar o universo de duas maneiras, dois modelos para a organização do universo. O modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico. O modelo geocêntrico foi formulado por Ptolomeu, né? Esse modelo durou até o século XVI, e para esse modelo, os planetas giravam em órbitas circulares concêntricas em torno da Terra. Então, a Terra era o centro do universo e todos os outros planetas e o Sol giravam em torno da Terra em órbitas que são concêntricas, ou seja, circulares e com o centro sendo a Terra. O modelo heliocêntrico, ele foi desenvolvido, né, teoricamente, por Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico, ele foi quem conseguiu publicar alguma coisa relacionada a isso. Porque antes mesmo do Copérnico fazer essa publicação envolvendo esse modelo, existiu um astrônomo grego que chamava Aristarco de Samos, que já tinha proposto essa teoria em que, nessa teoria, o que eles acreditam, né? Que é a teoria válida até hoje, que o Sol é o centro do nosso sistema solar, né? E que todos os outros planetas vão girar em torno desse Sol e também em torno do seu próprio eixo todo dia, né? E isso era muito revolucionário para a época. Então, Nicolau Copérnico foi o primeiro a propor isso uma publicação de um livro, né? Em 1543, foi o ano da sua morte. Quem contribuiu também para a formulação do modelo heliocêntrico foi o Galileu Galilei. Como eu disse para vocês, ele não era um modelo que era muito reconhecido, especialmente pela Igreja, que adotava o modelo geocêntrico como padrão, e pensar que a Terra girava era uma coisa muito difícil para a época, porque para todo mundo a Terra estava parada, então imaginar a Terra girando era muito difícil, inclusive para a Igreja, né? Então, o Galileu Galilei contribui muito. Ele usa o seu telescópio para fazer observações importantes envolvendo o céu. E com essas observações do céu e do espaço, ele consegue ajudar a comprovar essa lei. Só que, quando ele publicou isso, a Igreja não gostou nadinha, né? Houve várias questões envolvendo essa briga dele com a Igreja. Inclusive, ele teve que se retratar falando que não, que era só uma ideia, que não era bem aquilo. Depois de um certo tempo, ele foi condenado por heresia, mas passou a fez prisão domiciliar, né? Ele foi preso domiciliarmente e morreu lá na prisão domiciliar dele. Só em 1980 que o Papa João Paulo II fez o reexame do processo de heresia, lembrando que esse processo era um processo feito pela Igreja contra as pessoas, e na época a Igreja tinha o poder de condenar as pessoas até a morte, né? Se fosse do agrado deles. Mas aí ele foi condenado à prisão domiciliar. Em 1980 abriu o reexame e ele só foi perdoado pela Igreja em 1992, né? Olha só quanto tempo. Mas ele foi super importante também. Depois do modelo já estar estabelecido,
Um que contribuiu para a evolução da gravitação universal foi Kepler, né? Johannes Kepler, que era um alemão que, a partir das observações de Galileu, criou 3 leis básicas para o movimento orbital, para o movimento dos astros. A primeira lei é a lei das órbitas, a segunda lei é a lei das áreas, e a terceira lei, lei dos períodos. A lei das trajetórias, que é a primeira lei, ela fala que os planetas movem-se em torno do Sol em órbitas elípticas, então em forma de elipse. E o Sol ele fica em um dos focos, e existem 2 pontos importantes aí, o periélio, que é onde o corpo, né, o planeta que está girando em torno do Sol ou orbitando, ele vai ter máxima velocidade, e esse periélio é o ponto onde que o Sol vai estar mais próximo daquele planeta ou astro. E tem o afélio, que é o ponto mais distante, em que nesse ponto a velocidade do astro vai ser mínima. Depois vocês vão entender, não, na verdade agora, né, que isso tem uma relação com a segunda lei, que é a lei das áreas. Por quê? Porque, de acordo com essa lei, existe uma linha imaginária que liga um planeta ao Sol, e essa linha varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se ele varre áreas iguais em tempos iguais, o tempo para fazer esse deslocamento aqui, que tem um perímetro bem maior que esse, tem que ser igual. Então, para ele conseguir percorrer esse perímetro maior, ele tem que andar mais rápido aqui do que aqui, para esse tempo ficar igual. Tá? Então, existe uma relação envolvendo isso. E essa velocidade de giro é chamada de velocidade aureolar. Tá? Então, as áreas são iguais, eles varrem áreas que são iguais em dimensão, se eu multiplicar o tamanho aqui vai dar a mesma área e o tempo também. Então, essa era a segunda lei. E a terceira lei é a lei dos períodos. De acordo com Kepler, os quadrados dos períodos de revolução, ou seja, de translação dos planetas, eles são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. O período de translação é o tempo gasto para o planeta dar uma volta completa em torno do Sol. No caso da Terra, o período é 1 ano, né? Que a gente mede aqui por 1 ano. O raio médio da órbita é o R, né? E então existe uma comparação que qualquer que seja o astro, essa igualdade, essa divisão entre o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo sempre dá um mesmo valor constante para qualquer astro que esteja orbitando o Sol ou qualquer outro planeta aí, tá? E é uma fórmula que a gente usa para calcular. Por exemplo, eu posso determinar, se eu souber o período da Terra e o raio da Terra, determinar o período de outro planeta ou o raio dele, né? O raio aí que a gente está falando é o raio médio da órbita, né? Como a gente viu, devido à trajetória ser elíptica, o raio ele é dado por uma relação em que soma-se o D mínimo, a distância mínima, que é a que vai do periélio até o primeiro foco, e a distância máxima, que vai do afélio até o foco onde está o Sol, tá? E divide isso por 2 para achar um valor médio para esse raio da órbita, tá bom? Uma outra coisa em relação ao que a gente viu foi a lei da gravitação universal, que foi feita por Newton. Ela é muito famosa e ela também fala um pouquinho das relações envolvendo a ação gravitacional de um corpo no outro. Então, existe uma força gravitacional que atrai, ao mesmo tempo, por exemplo, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Essa força é sempre diretamente proporcional ao produto das massas desses corpos e inversamente proporcional à distância que separa os seus centros de gravidade. Lembrando que os centros de gravidade são os centros desses astros, né, desses corpos. Existe aqui uma fórmula para mostrar isso. Aqui a gente tem a força gravitacional,
ela é igual a G, que é a constante de gravitação universal, é um valor padrão que estabelece a relação de proporcionalidade entre essas grandezas. O produto das massas, massa do primeiro planeta, ou, por exemplo, massa da Terra e massa da Lua, ou massa de um planeta e de outro também pode ser. Então, dos corpos, massa do primeiro e do segundo corpo, e a distância entre eles, às vezes é D, às vezes é R, que é a distância entre os seus centros de massa, que é a distância aqui do centro do primeiro até o último. Lembrando, o G, como é uma constante, ele vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton por metro quadrado, quilograma quadrado. Ok? Foi bem rapidinho, mas era isso. Só para revisar, né, gente? A gente já falou disso, só para retomar. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o campo gravitacional. Daqui a pouco a gente volta.